Bom dia a todas as famílias, bom dia família angolana, sejam todos bem-vindos. Chegamos para mais um consultório e sempre na vertente do Setembro Amarelo. Todos os dias temos a oportunidade de acordar cedo, sairmos de casa, enfrentamos aquele trânsito que faz com que trabalhemos, às vezes cansados, outras vezes não, um tanto quanto aborrecido, e ao final do dia acabamos por alcançar os nossos objetivos. Isso pode causar alteração no humor e afetar o nosso bem-estar. Será que você está consciente disso? Hoje nós vamos falar sobre depressão, falta de Deus. E para esta conversa, com este tema tão impactante e muito significativo, eu tenho aqui a doutora Itelvina Praia, que é psicóloga. Bom dia, doutora. Bom dia, Nayol. Já viu que estava aqui a escorregar o Itelvina? Vi sim. Para algumas pessoas escorrega quase sempre. Escorrega, não é? Nossa, mas é Itelvina. É Itelvina. Está muito bem, ainda bem. Pelo menos assim não começa a entrar em estado de stress. Não. Disposição, ótima. Ótima. Graças a Deus. Bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Obrigada, porque este consultório, o Obrigado Doutor, foi criado para a prevenção de todos nós, os angolanos, além fronteira. E ainda bem que aqui está. A responsável angolana pela área de doenças transmissíveis e não transmissíveis da Organização Mundial da Saúde, OMS, a doutora Fernanda Alves, disse recentemente que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtornos mentais, que fazem parte das 10 principais causas de morte a nível do globo. Doutora Itelvina, é um dado um quanto preocupante. Bastante, Nayol, bastante preocupante, né? Será que nós, Angola, estamos dentro desta cifra, desta taxa? Também estamos, sim. Não nos mesmos níveis, comparando, por exemplo, ao Brasil, aos Estados Unidos, mas de um tempo para cá já tem vindo a crescer o número de mortes por suicídio em Angola, nem todos por depressão, não é? Por outros fatores, mas a doutora Massocha Vigário deu conta de que aproximadamente 800 pessoas morrem em Angola por suicídio. Sim, isso foi recentemente. Que é um dado a considerar. Anualmente podemos estar a falar de 200, não é? De 200 mil pessoas. 200 mil pessoas, se não me passa a memória. Então já é um dado considerável. Neste período de tempo, né, desde a pesquisa até aqui, e ela ainda considera de que esse dado não é taxativo, não é exato, porque nós ainda temos muita escassez para pesquisas e etc., para podermos falar com maior precisão, mas que já é interessante e já deve despertar em nós alguma necessidade de busca de conhecimento, de compreensão sobre a doença realmente. De facto, depressão acaba por ser considerada também uma das maiores causas de morte, comparando a outras doenças orgânicas, como uma diabetes, malária, e isso de facto é preocupante. Quer dizer que o nosso cérebro chega a ser o órgão que precisa de muito, muito cuidado. Exatamente. Eu gosto de acreditar, Nayol, que nessa geração em que estamos a viver, o órgão que mais deve ser cuidado, quando eu digo mais, não estou a desconsiderar o restante dos outros, mas porque tem um papel fundamental no funcionamento do próprio corpo do ser humano, é o cérebro. E a nossa sociedade, infelizmente, ainda não está pronta para entender que o cérebro também é um órgão. Exato. Como é o rim, como é o coração, como é muitos outros órgãos que nós temos. E daqui para baixo parece que as doenças são compreendidas como que, pronto, qualquer um de nós pode vir a ser acometido por uma patologia. Mas daqui para cima nós entendemos totalmente errado e esquecemos que somos todos um corpo, somos de todo um corpo e que o cérebro também é um órgão. E assim como os outros podem ser afetados, o cérebro também pode ser afetado. Então, por isso é que a depressão, hoje em dia, não é uma das maiores causas de morte a nível do mundo. Sim. A nível do mundo, e ainda continuam os tabus.
apesar dos pesares, apesar das tragédias que a depressão vem causando, ainda temos grande dificuldade de perceber que é uma doença como as outras. De facto, recentemente estava à conversa com alguém e ela disse: eu sofro de um transtorno, eu não vou citar aqui o transtorno, mas se eu disser isso ao meu pai, ele não vai acreditar, porque para ele é doença visível, que tens um paludismo, ele pega, tens febre e está tudo bem. E aí tivemos que buscar recursos para que ela pudesse ter a atenção. No entanto, como é que nós podemos inserir, não é, na nossa sociedade, como é que podemos reeducar e reinformar, não é, as pessoas que a mente é um órgão que precisa de facto de cuidado e que existem doenças que podem ceifar vidas? E começávamos exatamente o que estamos a fazer agora, Sim. não é? Conscientizar, e a conscientização começa pelos temas, pelas abordagens que vamos criando, debates, workshops, palestras, falar mais abertamente sobre a questão. Porque o que é a depressão? A depressão é um transtorno psicológico caracterizado por tristeza persistente. A tristeza não é necessariamente a depressão. Não é, não, eu estou triste, eu estou deprimida. Não, eu estou depressivo, não é. Tu tens tristeza porque a tristeza é uma emoção. É considerada uma emoção negativa dentro daquilo que são as emoções. Sim. A alegria, por exemplo, é considerada uma emoção positiva. A raiva é considerada uma emoção negativa. Só que as emoções são respostas a estímulos internos ou externos. Então, na depressão, a tristeza é a emoção mais presente. E ela é persistente porque ela dura vários e vários dias. Passa semanas, ela continua ali. E essa tristeza não vem só. Essa tristeza vem com um senso de insignificação, vem com um sentimento de inadequação, vem com a perda da vontade, muitas vezes, de viver e de fazer aquilo que anteriormente nós gostávamos. Então, uma pessoa que anteriormente gostava de estudar, ler, praticar atividade física, daqui a pouco se vê sem essa vontade de o fazer, porque a depressão tem esse pendor. Ele retira o prazer pelas coisas, principalmente pelas coisas que nós anteriormente gostávamos de fazer. Doutora, e já falou aqui como é que ela vai se manifestando. Então, nós temos que ter atenção aos sinais. Estes são os sinais ou existem outros que nós, mais peculiares, que podem de facto caracterizar que esta pessoa precisa de ajuda? Porque nós somos seres humanos e ainda temos aquele orgulho. Não vamos dizer, não, eu preciso de ajuda, vou ter com um sítio ou com fulano de X, não é para dar-me tratamento. Ou falar com a parceira, com parceiro, com pai e mãe, para poder então, e uma vez que estamos na nossa sociedade, não é que ainda temos os nossos tabus. Então, como é que eu, Naiole, que sinto que estou a ficar triste, a tristeza demora, agora que estou a ver e a ouvir a doutora dizer, como é que eu vou ganhar forças para pedir ajuda? Um dos primeiros passos, Naiole, é percebermos porquê que a tristeza demora. Primeiro, porquê? Porque a tristeza, como eu disse, é uma emoção. Mas a tristeza não pode ser persistente e muitas vezes as emoções são frutos de algum estímulo, não é? Interno ou externo. Então deve haver qualquer coisa que tem de me deixar triste. Até ali é funcional, até ali é necessário. Exato. Nós precisamos ficar triste para algo que nos machuca, para algo que nós não gostamos, para algo que foge o curso das nossas expectativas. Mas um dos sinais fundamentais para que percebamos quando é que nós estamos talvez a cair numa depressão, e só um técnico, não é? Um profissional poderá efetivamente dizer com precisão, qual é a causa da minha depressão? Qual é a causa da minha tristeza? Da minha tristeza. Quando eu tenho uma tristeza persistente, que não tenho causa aparente, eu acordo e pela manhã estou logo triste, sem vontade de fazer nada, sem motivação. Nada faz sentido, sem motivação, sem vontade de fazer até aquilo que eu anteriormente gostava de fazer. Isto é um alerta. É um alerta. Porque a tristeza na depressão, ela vem sem causa. Ela vem acompanhada com um sentimento de inadequação. Mas quem sou eu? Para que fazer? Para que ir à luta? Para que trabalhar? Não faz sentido. Mas agora que a doutora diz isso, se calhar a mente vai armazenando tudo aquilo que nós ouvimos e vai criando esta barreira. É que vai gerando, se calhar, as tristezas, ou não é assim que ela funciona? Nem sempre é assim. Por quê? Porque até hoje os estudos não dão para a depressão uma única causa. A depressão não tem uma única causa. Olha, o que causa a depressão é isto. Não. Existem inúmeras causas. E uma das causas para a depressão é a genética.
Então, se nós temos na família pessoas que têm históricos de depressão ou de alguma psicopatologia, nós podemos estar propensos a desencadear isto, porque tem muito a ver com o nosso sistema endócrino, né? O funcionamento do nosso sistema endócrino, a produção dos hormônios a níveis certos, o funcionamento normal e adequado e por aí vai. O estímulo, resposta e por aí vai. Então, a causa genética é fundamental. Mas também existem outras causas, como as causas, os fatores ambientais. Onde estamos inseridos, o que é que nós consumimos, o que é que nós ouvimos, como é que nós lidamos com as coisas, as situações à nossa volta, os nossos relacionamentos, se estamos constantemente em ambientes muito tóxicos, de muita pressão, de muito julgamento, de muitas exigências. Então, tudo isso pode influenciar. E as questões sociais também influenciam. Também, desemprego, exatamente. Problemas no casamento, luto, perdas de entes queridos, não é? Situações de abusos. São fatores de risco para a depressão. Para a depressão. Situações de abuso, de traumas. Muito bem, doutora. Será que a falta de Deus leva-nos à depressão? Que pergunta, né, Nayol? É praticamente o nosso tema. Depressão e falta de Deus. Será que... Eu vou ser bastante sensível para responder essa questão, mas a resposta é não. Não. Depressão não é falta de Deus. Uma pessoa altamente espiritual, fortemente impactada pelo poder da palavra e pelo poder de Deus, pode ter depressão, partindo do pressuposto de que cérebro é um órgão. Exatamente. Porque uma pessoa crente na pessoa de Jesus, salva, santa, pode ter câncer. E a pergunta é, por que nós temos tanta dificuldade de perceber que se uma pessoa que é crente e que tem Deus pode ter câncer, que é uma doença que até 2 décadas era pouco falada, atingia uma cifra da sociedade, mas hoje temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, temos adultos, hoje quase somos todos afetados. Todos nós estamos propensos, né, a receber um diagnóstico de câncer. Por que é que nós temos tanta facilidade de acreditar que daqui para baixo é normal, é natural, é compreensível e daqui para cima não é algo sobrenatural, é uma influência, por exemplo, maligna? Há pessoas que acreditam que... Sim, esse é outro a par. Que se precisa perceber. Mas a depressão não é falta de Deus. Não é falta de Deus. Agora, dizer que a presença de Deus na vida de uma pessoa pode influenciar positivamente na prevenção da depressão. Claramente que sim. Há estudos que comprovam que pessoas cristãs, como é que eu podia dizer? Que o grupo, não é? Um grupo de cristãos, isso é um estudo que foi feito recentemente nos Estados Unidos e eu gosto muito de ler esses estudos porque ajudam-me a compreender a fisiologia da doença de pessoas que eram cristãs e um grupo de pessoas que não acreditavam em Deus e por aí vai. Este grupo de pessoas com depressão e que eram crentes demonstraram maiores ou melhores avanços em termos do combate à doença, no processo de cura. Sim. Por quê? Porque a Bíblia, a oração, ajuda-nos muito a trabalhar o nosso funcionamento cerebral na produção de hormônios extremamente necessários no combate à depressão. Muito bem, algo doutora. Que os neurotransmissores, não é? Os fármacos, as drogas farmacológicas também estimulam. Então, e as pessoas que não eram cristãs, demoraram muito mais tempo para demonstrar esse avanço. Então, que a espiritualidade, que Deus é um elemento fundamental para prevenir e para combater, isso é uma grande verdade. Muito bem. Ainda bem que nós conseguimos aqui desmistificar na primeira parte aquilo que é realmente o nosso tema. É hora de você conectar-se, não é? Convido a visitar as nossas redes sociais, o nosso portal giranoticias.com e a nossa página do YouTube. Partilhe, siga e faça tudo o que bem quiser, não é? Desde que seja lícito, para que nós possamos então responder também às vossas questões e inquietações. Não saia daí e volte connosco. Regressamos e daremos continuidade à nossa consulta. Está aqui conosco a doutora Itelvina Praia, que é psicóloga, e nós estamos a falar sobre depressão
falta de Deus? É uma pergunta que nos inquieta, não é? E que do Fórum Psicológico nós estamos aqui a desmistificar, porque a nossa mente é um órgão muito, muito, muito importante para que todo o nosso corpo funcione bem. Doutora Itelvina, vamos ao quadro, o doutor responde? Vamos sim. Ainda bem. Não tem medo das perguntas, né? Não. Chegou a hora em que a doutora responde às questões que você coloca. A vossa atenção e olhos na tela. Adelina da Costa, doutor, a depressão fases. Joaquim Cardoso, doutor, quais são os sintomas da depressão? Fases da depressão e sintomas. Fases da depressão. Estas fases podem ser compreendidas nessa questão como níveis da depressão, não é? Que é a depressão leve, que muitas vezes só com a psicoterapia conseguimos ultrapassar, a depressão moderada, que algumas vezes vai precisar sim de algum tratamento farmacológico, não é? E também da psicoterapia, e a depressão grave, não é? Que são os 3 níveis da depressão: leve, moderada e grave. Muito bem. E os sintomas, doutora? Prontos, quais são os sintomas da depressão? Sintomas, fisiologicamente, não é? Podemos mencionar a alteração do sono. A pessoa tem bastante dificuldade de dormir, não é? Baixa na energia mental e física, então tem grande dificuldade de responder às atividades diárias. Do ponto de vista psicológico, um sentimento de tristeza, né, muito persistente, sentimento de inadequação, de invalidez, inutilidade, também é uma característica. Também podemos mencionar aqui o facto de que pessoas com depressão podem apresentar quadros muito altos, por exemplo, na falta do sentimento de pertencimento. Elas sentem que não pertencem ao grupo algum, que ninguém as quer, principalmente que ninguém as compreende, não é? Partilham com pessoas e acham qualquer tipo de pergunta como que um julgamento. E agem muito na defensiva. Muito na defensiva, porque a mente depressiva também já funciona de forma diferenciada. E muitos outros sintomas que vão ocorrendo, mas estes fazem parte e são bastante persistentes, fazem parte na vida do indivíduo praticamente, e revelam-se praticamente todos os dias. Não é? Muito bem, doutora. Vamos ao segundo VT. Chamo-me Michael Pambo. Doutor, gostaria de saber o que é que causa a depressão. Doutor, uma pessoa depressiva pode se curar totalmente? O que causa e pode se curar totalmente? Totalmente. Causa depressão. A depressão não tem uma causa específica, ela embarca várias causas do fórum mental, social e psicológico, e estas causas podem, ou seja, existem na verdade vulnerabilidades. Exatamente. É? Existem situações que podem potenciar uma depressão, por exemplo, uma das causas, o abuso de substâncias psicoativas. Pessoas que fazem uso abusivo, consumo de substâncias psicoativas estão muito propensas a desenvolver a depressão. O estresse crónico é um elemento que está associado à doença, não é? À depressão. Situações de luto, de perda, traumas na infância, não é? Relações tóxicas ou abusivas, relacionamentos tóxicos ou abusivos, conflitos familiares, divórcios, não é? Então, existem várias situações que podem levar uma pessoa a desenvolver a depressão. Muito bem, doutora. É desta forma que estão respondidas as vossas questões. Obrigada por ter participado, não é? E pode continuar a fazê-lo nas nossas redes sociais, que teremos muito gosto em responder. Doutora, vamos aqui contextualizar a nossa sociedade. Nós temos muitos exemplos. Nós temos muitos exemplos e é um caso complicado de lidar, não é? E de aceitar. Como é que estamos em termos de aceitação desta doença, desta patologia? Em Angola, particularmente, não estamos tão bem. Não é? Não estamos tão bem. Já tivemos pior. Já estivemos pior, mas hoje já fala-se muito abertamente entre vírgulas altas, não é? Sobre a questão, mas, por exemplo, a comunicação social tem vindo a dar um input bastante positivo, porque já abre margem para debates, conversas, então isso vai cada vez mais consciencializando as pessoas sobre a doença. Já tivemos pior, mas ainda não estamos no melhor
não estamos ainda numa situação satisfatória. Ainda há inúmeros tabus, há pessoas que, com situações do género, ao invés de irem à busca de um profissional de saúde mental, de um psicólogo, de um psiquiatra, fecham-se em igrejas. Não que a igreja não tenha um elemento fundamental, não seja um elemento fundamental no combate à depressão, mas deve trabalhar de forma muito associada, né? De forma interdisciplinar. Então, tem de haver ali o profissional de saúde mental, o psicólogo ou o psiquiatra, e a religião também tem o seu elemento abonatório, não é? na cura de pacientes com depressão. Mas não estamos tão bem. Não estamos tão bem. Temos que melhorar e é isso que nós vamos fazer. Por isso é que abrimos também este consultório. Doutora, quais são as consequências? O que é que pode desencadear de uma depressão? Uma depressão, principalmente uma depressão não devidamente atendida, tratada, pode desencadear um suicídio. Né? Nem todos os casos de suicídio, estamos no Setembro Amarelo, passamos o 10 de setembro agora, coisa de 2 ou 3 dias, não estou em erro. Então, nem todos os casos de suicídio é por depressão, não. Há casos de suicídio que é mesmo por uma ação impulsiva, né? De alguma situação que a pessoa esteja a viver e pronto, cometeu o suicídio. Mas uma boa parte dos casos é por depressão. Porque a depressão, principalmente no estágio crônico severo, pode levar a sentimentos de... Porque a inadequação é uma característica presente na depressão, seja ela moderada ou grave, e no suicídio há um aumento desse sentimento de inadequação, de inutilidade, e a pessoa pode chegar até ao suicídio, entender que tirar a sua própria vida é a solução para os seus problemas. O Dr. Augusto Cury, um psiquiatra famoso, sei que deve conhecer. Ele considera que a depressão ou o suicídio, a depressão e o suicídio associado são os últimos estágios da dor humana. Ou seja, quando a pessoa chega a tirar a sua própria vida, na verdade é um grito de socorro. É uma forma que a pessoa entendeu de que, para ela é a solução para resolver os seus problemas. Mas se calhar a pessoa não quer tirar a vida, quer acabar com a dor. Exatamente. Na verdade é isso. A pessoa não quer acabar com a vida, não quer tirar a sua própria vida, ela quer acabar com a dor. Só que no suicídio o funcionamento já é bastante alterado, onde a desesperança é o elemento que desaparece, é o sentimento que desaparece. Quer dizer que trabalhar a nossa esperança todos os dias é fundamental. E isso, dali que a palavra de Deus é um elemento forte na prevenção ao suicídio, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de esperança. Então, quando nós estamos a cair em desesperança, que é um sentimento importantíssimo, é uma necessidade vital para os seres humanos, principalmente do foro mental, então a Bíblia vem para trazer em nós a esperança. O sentimento de pertencimento, também a Bíblia trabalha muito isso, por conta do facto de que com a palavra de Deus nós compreendemos que nós somos parte de um corpo. Sim. Então, se nós somos parte de um corpo, nós somos uma família. Exatamente. Não é a chamada família de Deus. Por mais que eu tenha situações de abandono e etc., em Deus eu encontro um pai e na igreja eu encontro uma família. Os irmãos. Os irmãos. Esse sentimento também tende a moderar bastante quando nós temos a nossa espiritualidade controlada, quando nós temos uma relação com Deus. E nos outros casos, o sentimento de desesperança é tão forte, mas tão forte que ela não se sente parte de ambiente algum, não se sente aceite e compreendida por ninguém, então entende que o único meio de o fazer é desaparecer. Desaparecer. E ali a pessoa cria seus mecanismos para tirar a sua própria Diante vida. dos sinais que nós aqui aprendemos, não é? Como é que a família deve se comportar quando tem algum membro com estes sinais? O apoio da família é sine qua non, né? É sine qua non. A família é o grupo que está muito mais perto deste paciente, e porque a pessoa que comete suicídio dá sinais. Algumas vezes nós ignoramos. Diz-se que 60% dos suicídios podiam ser evitados. 60% é uma cifra muito grande. Muito grande. 60% dos suicídios podiam ser evitados. Como? Se nós dessemos-nos por avisados e lêssemos os sinais que as pessoas vão passando. Eles apresentam sinais. E um dos grandes sinais que nós devemos perceber é a fala. O que é que as pessoas falam sobre a vida? Pessoas que todo momento dizem que a vida é difícil, que estão cansadas. É uma frase que quase toda a pessoa que quer ou está desenhando um suicídio vai dizer:
estou cansado. Tu perguntas, mas cansado de quê? Não sei, sei lá. Eu só sei que eu estou cansado, já não aguento mais. Eu acho que desaparecer seria melhor. Há um caso, há um nível, não é, do suicídio ou da ideação suicida, porque o suicídio pode ser repartido em várias fases. Exato. O pensamento suicida, que é aquele caso em que a pessoa partilha na IOL. Às vezes tem o pensamento de desaparecer. E tu dizes, mas porquê? Mas com uma boa conversa, tu percebes que ela só fica no pensamento. Mas é um sinal de alerta e deve-se ter atenção devida. Depois nós temos o outro estágio, que é a ideação suicida. Quando a pessoa já projeta, né? Já projeta tirar a sua própria vida. E muitas vezes partilha mesmo. Eu, se depender de mim, um dia pego numa faca eu um dia pego numa corda e muitas vezes vai como ameaça diante de uma situação. Um dia eu vos abandono. As mães têm muito disto quando estão a passar por situações difíceis em casa, com os filhos. Um dia eu desapareço e deixo-vos à vontade. São coisas que não se deve falar e se a pessoa estiver a falar constantemente, para nós deve-se configurar um sinal de alerta. Porque depois da ideação suicida, pensamento suicida é o primeiro nível, ideação suicida, a pessoa já está a criar estratégia para tal, depois vem a efetivação do mesmo, que é o suicídio. Muito bem, doutora. É desta forma que nós fechamos o programa de hoje. Doutora Etelvina, recomendações? Recomendações na IOL. Vamos diminuir o julgamento, vamos apoiar mais, julgar menos, criticar menos, vamos praticar a escuta ativa. Vamos ouvir com carinho, sem julgamento, que já estaremos em bom caminho. Muitas vezes a prevenção de um suicídio está num ombro amigo e numa palavra, estou contigo. É bem verdade. E são palavras confortáveis que de certeza vamos passar a usar todos os dias. Nós agradecemos por se ter juntado a nós e fazer com que esse consultório se mantenha aberto. Visite as nossas redes sociais, o nosso portal Gira Notícias, a nossa página do YouTube, Naiol Silva Comunica, Etelvina Praia, psicóloga no Facebook, no Instagram, Etelvina Armísio no Facebook, assim está correto. A TV Girassol está também presente nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Fique bem, até a próxima, cuidem-se. Not